Hoje vamos conversar sobre Illuminae Files de Amy Kaufman e Jay Kristoff. Olá, meu nome é Jéssica e esse é o Dia de Livro. Antes de começarmos a conversar sobre Illuminae Files, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele joinha porque é muito importante, tá? E se tiver interesse neste livro ou em qualquer outro, compre com o meu link da Amazon que vai estar aqui embaixo, tá bom? Este livro aqui eu tenho há muito tempo e eu estava enrolando, procrastinando mesmo a leitura. Primeiro porque ele é em inglês e assim, eu fico muito temerosa em ler um livro em inglês, porque às vezes a gente não consegue assimilar 100% da leitura. Acho que foi uma forma muito gostosa de voltar a ler nessa língua, porque assim, eu consigo praticar e foi muito prazeroso e foi de um aprendizado enorme pra mim, tá? Vamos à primeira consideração, que esse livro é maravilhoso. Eu sei que existe já, os direitos comprados aqui por uma editora brasileira, mas até hoje não houve lançamento, então eu nem sei se vai ter. Mas eu preciso mostrar pra vocês, porque essa capa aqui, ela é meio que de plástico, de acetato. É uma capa que eu nunca vi, sabe? Uma jacket. E ela é muito interessante porque ela tem partes estampadas que vão combinar exatamente com a forma que o livro é, tá? Que ele tem essas partes estampadas e vai mostrar só o necessário. E este livro aqui, ó, é maravilhoso. Eu acho assim, primeira consideração, se esse livro for lançado no Brasil algum dia, ele tem que ser lançado exatamente da maneira com que ele foi desenhado, porque a experiência de leitura deste livro, ela só se complementa com toda a edição gráfica que existe nele, que é maravilhosa, tá? Então, se não houver a mesma edição gráfica, não vai ser a mesma experiência. Então, Illuminae Files, ele trata do quê? São arquivos, tá? É como se fosse um dossiê que a gente vai ver aqui, compilado. Então a gente vai ver na primeira página desse dossiê, falando em 76, vamos colocar que esse livro, nessa história, acontece bem do futuro, então é uma história de ficção científica, é uma história no espaço e que começa de uma maneira muito surpreendente no começo e depois, quando a história vai andando, a gente fica com vários suspenses e que a gente tem que ficar bem esperto pra ir pegando a história sem perder a linha, sabe? Não que você precise encaixar muita coisa, mas na realidade são detalhes que são interessantes. Quando você chegar lá no fim, você falar, poxa, eu vi aquilo, realmente era isso. Um dos primeiros detalhes, a primeira página, ela acontece aqui de alguém mandando esses arquivos compilados para alguém que a gente não sabe e falando, sobre o que aconteceu. Isso é no ano de 76. E depois disso, a gente vai ver um depoimento de dois jovens, que é a Katie e o Ezra. E eles vão falar o quê? Sobre os acontecimentos que ocorreram no planeta deles. Então, o que eles dizem ali? Que eles eram ex-namorados, que exatamente naquele dia a Katie termina com o Ezra e que, surpreendentemente, chega uma nave, ou várias naves na realidade, de uma empresa chamada Bytech, se eu não me engano, e que começa a dizimar a população ali e que, por circunstâncias, eles acabam se encontrando ali no meio daquele rolo, daquela bagunça, e eles decidem fugir. O Ezra quer encontrar o pai dele, que trabalha numa espécie de mina, e a Katie, ela quer encontrar a mãe dela, que é uma médica. Eles acabam nesse bololô todo, se machucando, principalmente o Ezra ali, ficando ferido. E eles, no final das contas, eles são salvos por duas naves distintas. Ela vai pra nave Hypatia e ele vai pra nave Alexander. Existe uma terceira nave, que é a Copernicus, e todo mundo vai embora. Eles vão embora, mas existe uma quarta nave, que é uma nave da Bytech, que começa a persegui-los, tá? Que é a nave Lincoln. Então, esse é o primeiro
problema ali que a gente começa a ver na história. Obviamente que ao longo da leitura a gente percebe que existem outros problemas. Um deles é Kirenza 4, que é o nome desse planeta. Ele era um planeta em que não se tinha muito conhecimento da existência dele, da população que vivia ali. Era meio que escondida essa informação. E não se sabe o porquê que a Baitek do nada começou a atacar. E ao mesmo tempo não se sabe o porquê que essas naves, né, Alexander, a Copernicus e a Hypatia, estavam ali bem naquele momento, justamente quando a Baitek ia atacar aquele planeta e salvando algumas pessoas que eles conseguiram. É importante a gente falar que a nave maior é a Alexander. Ela acaba sofrendo um dano ali que faz com que eles precisem ser cautelosos na viagem deles. E as outras duas naves são naves de apoio, tanto a Hypatia como a Copernicus. E aí, dentro dessas naves, a viagem deles vai ser um pouco longa. No começo desse primeiro momento, a gente vai ver o Ezra tentando entrar em contato com a Katie. Afinal, o pai dele falece ali no meio dessa confusão e ele tá completamente sozinho, porque ele não tem mais família nenhuma. Ele manda várias mensagens para elas, vários e-mails, e ela nunca responde a ele. Ao mesmo tempo, mostra ali um pouco da Katie na nave de Hypatia, ela passando por alguns testes, algumas coisas ali, e ela não se enquadrando aos serviços prestados. Então é muito engraçado, porque essa análise também acontece com o Ezra, e o Ezra acaba entrando ali pro exército da nave, enquanto a Katie não, porque ela é um pouco petulante, não aceita muito a liderança, quer fazer as coisas do jeito dela. E o Ezra já é um líder nato, ele aceita as regras, ele cumpre tudo certinho. Qual que é o grande ponto, o grande ápice dentro dessa história? É quando o Ezra está numa missão, fazendo alguns procedimentos que têm que ser feitos, e, surpreendentemente, alguém ou alguma coisa influencia com que a nave Copernicus seja destruída. Então é aí que começa o nosso ponto alto da história, e é aí que começa aquela sensação de medo, porque a gente vai ter durante essa história aquela tensão de não saber o que está acontecendo. E como não é uma história que a gente vai ver linearmente, a gente vai ver através de arquivos, né? Então, esses arquivos que vão contar. E esses arquivos são em formas de descrições de câmeras, são as trocas de e-mails, são chats privados. Eu não diria que são privados, eles são meio que piratas, né? Porque são chats que nem deviam existir. São memorandos. Então é através disso que a gente vai saber o que está acontecendo. Então a experiência de ler esse livro é como se você tivesse pego todos os arquivos do que aconteceu desde o ataque de Kirenza até a fuga dessas três naves, da nave Lincoln, que é a nave da Baitek que está indo atrás deles, até o ponto de chegada que eles têm que chegar, tá? Que é numa estação. Essa estação, ela é muito importante porque é uma estação que eu poderia dizer que é onde fica o buraco de minhoca, onde eles chegam e aí eles conseguem viajar de uma forma mais rápida, né? Porque a gente sabe que demora muito para chegar nos lugares, no espaço. Então, eles precisam chegar nessa estação para conseguirem viajar por um outro lugar e fugir da Baitek. Como eu disse, a experiência de leitura desse livro tem que ser da forma com que ele foi escrita. Então, aqui a gente vai ver muita coisa, ó. A gente vai ver listas, a gente vai ver os e-mails. Então é um livro muito gráfico. Na maioria tem alguns briefing, né? Algumas notas, como se fosse alguns post-its falando pra gente. A gente, ó, tem de tudo nesse livro. Tem desde mostrando realmente como que eram as naves, ó. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver que essa é a nave Alexander. Essa aqui de baixo é a Hypatia. E a gente consegue ver a Copernicus, como que são essas naves, e embaixo vem a descrição de como que elas são, para que elas servem na realidade. E é um livro que você vai se empolgando na leitura conforme você vai lendo ele, porque ele consegue transmitir a mensagem, as emoções realmente através da
forma com que ele é escrito. Então, assim, é um livro que de verdade, eu fiquei apaixonada por ele, de verdade. Então, assim, se você tiver a oportunidade aí de ler Illuminae Files, leia, porque, assim, confesso a vocês que eu travava em alguns momentos, porque, um exemplo, na hora dos chats, eles falam em forma que a gente aqui no Brasil falaria, né? Então, ao invés de escrever você, é VC, a mesma coisa aqui. Então, às vezes, um you era só u. E isso foi assim de um enriquecimento para mim, né, como leitora, como uma pessoa que não é fluente em inglês, mas que tá ali tentando se esforçar um pouquinho. Eu acho que foi de um engrandecimento muito forte. Sem contar que é do meu gênero favorito, né, que é a ficção científica, então eu já gostei. E eu acho que o ponto mais importante desse livro é que ele começa assim com adolescentes que terminaram um namoro e que enfrentam ali alguns problemas, mas esses adolescentes, eles em um momento ali, eles se comportam de tal maneira, sabe? Eles conseguem ver os perigos, ver as responsabilidades que eles têm à sua volta com as pessoas e assumi-la, sabe? E viver essa responsabilidade como jovens adultos mesmo. É claro que eles erram, eles acertam, eles têm aquele seu momento ali de fraqueza, mas em nenhum momento eu consigo visualizá-los como adolescentes apaixonados e tudo mais, né? Não é essa sensação que o livro traz. Ele te traz um problema e ele te traz esses personagens porque esses personagens estavam intrinsecamente envolvidos nessa confusão toda e eles são extremamente importantes. O próximo livro é Gemina, eu tenho a continuação aqui, eu pretendo muito ler, porque eu acho assim que essa história tocou tanto em mim de várias maneiras que eu acho que eu mereço continuar ela. E eu acho que ela tem tudo aqui de ficção científica. Ela tem inteligência artificial, ela tem conspirações, ela tem jogos de poder e a gente precisa compreender o que acontece por trás, né? Por que dessa Bytech estar ali naquele lugar, naquele momento. Então eu quero saber muito mais sobre essa história e o que acontece ali pra frente. E eu indico, se você tiver interesse aí, tiver a oportunidade em ler, ou se algum dia sair em português, eu indico muito, muito essa leitura. Eu acho que é um livro que vale super a pena, tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou também me acompanha lá no Instagram, é @diadilivro, e compartilhe esse vídeo também para me ajudar, tá bom? Isso é muito importante. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!